Ô glória, louvado seja Deus. Eu quero saudar todos os meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, na santa e gloriosa paz de Deus, e aproveitar e lhe pedir perdão por motivo de eu estar atrasado na leitura da palavra. Amém? Louvado seja Deus por conta de um problema na garganta que eu tive, na voz, né? Tive um problema de negócio de dengue, essas coisas de dengue, né? Que a gente sofre. Então eu fiquei esses tempos aí sem fazer vídeo, sem ir para leitura. Meus irmãos todos que aí estão, me perdoe, tá bom? Me perdoe, porque nós não vamos pela aparência, né? Nós vamos pela existência do Espírito Santo e o poder de Deus. Então, meu amado, hoje estou aqui para lhe convidar mais uma vez para nós começar e prosseguir, né? Lendo a palavra do Senhor, tá certo? A verdadeira pregação. Eu quero mandar a paz para todos vocês, meus inscritos também, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Vamos continuar na leitura da palavra de Deus, e a continuação vai ser exatamente em Números, no seu capítulo 3, amém? Glória a Deus. Capítulo 3 de Número, vamos lá. Veja que a minha voz ainda está um pouco meia rouca, né? Eu tive um problema de voz, né? Mas estou um pouco melhorzinho. Então eu vou aproveitar e vou convidar vocês para nós adorarmos a Deus através da sua santa palavra, tá bom? E me perdoe por algum ato, me perdoe pela demora, me perdoe por não estar aqui compartilhando alguma palavra com meus irmãos. Então, vamos viver perdoando uns os outros, né? O Senhor disse, não somente 7 vezes devemos perdoar, mas 70 vezes 7, né? Pedro perguntou ao Senhor, Senhor, quantas vezes eu posso perdoar o meu irmão? É 7 vezes, Senhor? Ele disse, não, Pedro, não somente 7, mas 70 vezes 7. Isso me faz entender que nós precisamos, né, estar pronto para perdoar sempre. Perdoar sempre. Amém? Números capítulo 3, vamos ler? Ó glória! Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte de Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, e
em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito meu é desde o dia em que feri a todo o primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contarás a todo o varão da idade de 1 mês e para cima. E Moisés os contou conforme ao mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, e Coate, e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas gerações: Arão e Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas gerações: Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson, e as gerações dos libnitas, e as gerações dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo o varão da idade de 1 mês e para cima. Os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Elisafé, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo e a tenda, e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos aramitas, e a geração dos izaritas, e a geração dos hebronitas, e a geração dos uzielitas. Estas são as gerações dos coaditas, pelo número contado de todo o varão da idade de 1 mês e para cima, foram 8.600 que tinha cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas
ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os vasos do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a geração dos melitas e a geração dos musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo o varão de um mês e para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas baser, e todos os seus vasos, com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, e os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente. Serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo o varão de um mês e para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito, varão dos filhos de Israel, da idade de um mês e para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de um mês e para cima, segundo os que foram contados, deles foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais
dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás por cada cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário os tomarás, a 20 gerais o ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém, meu amado? Aí está mais um capítulo do livro de Número, que faz parte do Pentateuco de Moisés, né? Então, se meus irmãos puderem compartilhar, compartilhe, porque é a palavra de Deus, e Deus vai dar para vocês conforme o tanto vocês merecer. Aqueles que compartilham com a palavra de Deus, com certeza, receberá de Deus a sua parte, o seu galardão, o tanto quanto merecido. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém? Vamos continuar, para a glória de Deus.